Quando a pessoa tem um diagnóstico de transtorno bipolar, é muito difícil para ela parar e pensar, poxa, eu vou ter que tomar remédio para a vida toda. Muitas vezes são pessoas muito jovens, né? Com 18, com 20, com 25 anos. Então, quando a gente pensa em doença crônica e tratamento a longo prazo, a gente pensa em pessoas mais velhas. Então, os jovens têm essa dificuldade muito grande de lidar com isso. Só que existem doenças crônicas que também aparecem em jovens, por exemplo, diabetes tipo 1. Que a pessoa tem toda uma mudança de dieta, tem toda uma rotina de administração de insulina, etc., que realmente, socialmente, para ela, muitas vezes é difícil, mas que ela percebe que, para a preservação da vida dela, ela vai precisar fazer aquilo. Então, no transtorno bipolar também é assim. É importante que a pessoa se adapte àquela nova rotina de não perder noite, de tomar remédio na hora certa, né, de evitar alguns tipos de estresse, de fazer atividade física, de fazer a terapia dela, etc. Vai ser uma mudança de rotina? Vai. Vai ser difícil no começo? Vai. Mas é importante que ela se adapte. Porque se ela não se adapta, o que acontece? Ela começa a ter sintomas que podem ser leves no início, mas que podem ir se cronificando, vão ficando mais intensos, e aí ao longo do tempo ela começa a ter um prejuízo que realmente atrapalhou a vida dela como um todo e ela perdeu muito tempo de qualidade de vida, né? Então realmente é muito importante que a pessoa faça o tratamento direitinho, por mais difícil que isso seja para ela. Na maioria dos transtornos mentais, as medicações demoram muito mais tempo para fazer efeito do que as outras medicações clínicas, né? Muitas vezes a gente espera 3 semanas, 6 semanas, 8 semanas para a gente ver realmente uma resposta adequada àquele medicamento. Então, muitos pacientes focam no efeito colateral porque estão tendo desconforto com aquele remédio, só que não teve o efeito terapêutico ainda, então dá vontade de desistir antes da hora. Então, para eles é muito difícil também, é por isso que é muito importante conversar com o médico, conversar com o terapeuta, para ter uma orientação de, poxa, será que realmente eu estou no caminho certo? Né? Vamos trocar já esse esquema medicamentoso ou a gente vai manter, vai esperar um pouco isso melhorar? Né? Uma outra coisa que é muito comum também é quando se atinge a remissão, que é o controle dos sintomas. A pessoa fica bem e ela diz, poxa, aquilo já passou. Foi uma fase na minha vida que foi difícil, mas agora eu estou bem, então não preciso tomar remédio. E aí o que acontece? A pessoa realmente fica bem por um tempo, mas aí depois os sintomas vêm de novo. E aí você precisa, muitas vezes, de doses mais altas de remédio, de um tempo mais longo de tratamento com essas doses mais altas, para poder tirar daquela crise. E se ela para o remédio de novo, o intervalo que ela fica bem para ter uma nova crise, cada vez é menor. E, além disso, uma coisa que a gente se preocupa muito é a questão da neurotoxicidade, ou seja, a doença, independente de você estar na fase depressiva, ou na fase de mania, ou na fase de depressão ou mania com sintomas mistos, que seriam sintomas do outro polo, né? A pessoa deprimida com sintomas de agitação, ou a pessoa agitada com sintomas depressivos, independente dessa fase que ela esteja, aquela doença é neurotóxica, ela vai causar danos no cérebro. Então, lá na frente, a pessoa começa a ter sintomas cognitivos, ou seja, dificuldade de memória, esquecimento, redução de iniciativa para as atividades, redução de produtividade no trabalho, dificuldade de lidar com os problemas. Então, tudo isso pode ser sequela de uma doença que passou um bom tempo maltratada ou tratada não adequadamente, né? Então, realmente é muito importante que a pessoa faça o tratamento direitinho. A gente fala de uma tríade quando a gente fala de tratamento de diversos transtornos mentais e principalmente o transtorno bipolar. E essa tríade é a equipe que assiste, que são os profissionais, o paciente e a família, né? Muitas vezes sem a família dar aquela assistência fica difícil, mas muitas vezes a gente tem uma família engajada, profissionais que estão disponíveis e um paciente que não quer se ajudar. Então, assim, é importante também responsabilizar esse indivíduo durante o tratamento dele, porque quem vai sair perdendo, se não fizer o tratamento adequado, realmente é ele, que vai ter lesão cerebral, que vai ter dificuldade de produtividade, que vai ter desgaste nas relações familiares, nas relações sociais. Então, realmente é muito importante que o indivíduo se perceba como protagonista desse tratamento. Então, a partir do momento que você entende que você tem uma doença, que você precisa se cuidar para que você não tenha novas crises, você vai colaborar, você vai tomar seu remédio direito, e se você tiver um efeito colateral, você vai conversar com o seu médico antes de suspender a medicação ou de reduzir a dose. Você vai começar a se observar mais. Então, quando começa a surgir algum sintoma, você já vai procurar ajuda para ajustar o seu tratamento antes de que você realmente fique muito pior. Então, a aceitação é a base de tudo.